dia, galera. Tudo bem? Bom dia. Mais uma daily live aí. A gente trouxe aí os meninos de novo, o Lucas e o Gabriel, para falar aí pessoal. sobre banco de dados e a AWS. Lulu e o de menor, o Gabriel e o Lucas, são cria da casa aí. Estão com a gente desde o começo da vida deles aí, e é da Rede Dev muito a eles. Agora eles estão ajudando a gente a contribuir também com um pouquinho com a comunidade. Mas é importante que primeiro, antes da gente falar de banco de dados na AWS, é bom a gente só fazer uma pequena distinção, porque a AWS se diferencia isso também dentro dos produtos e serviços dela. Lembrando que eu posso subir qualquer banco de dados dentro da AWS e usar EC2. Então, se eu quiser subir um MySQL, um Postgres, MariaDB, menos Aurora, né? Não vou falar de Aurora, mas menos Aurora, mas se eu quiser subir um MongoDB, Elasticsearch, etc., eu posso subir desde que sejam projetos ou produtos pagos ou projetos open source, eu posso subir na AWS sem problema nenhum, né? É claro que produtos nativos como, sei lá, DynamoDB ou CosmoDB, nós vamos falar deles já com o CosmoDB lá da Azure, não tem como subir, porque é um serviço SaaS ali que roda dentro da infraestrutura da própria cloud do parceiro, né? Mas se você subir um Oracle, por exemplo, não tem problema nenhum, porque o Oracle é um produto que eu posso instalar on-premise. Então, a gente tem essa distinção aí sobre, a primeira distinção sobre SQL e NoSQL, né? SQL e NoSQL. Então, os bancos SQL são os bancos relacionais que a gente... São os bancos de dados mais utilizados ainda hoje, talvez, não sei se mais utilizados, mas o que foi mais utilizado durante muito tempo. Eles seguem lá os preceitos da definição do que é o SQL, né? Mas, em geral, são bancos de dados relacionais. Ele tem uma característica muito específica que fez agora os NoSQLs decolarem, que é o ponto de não ter escalabilidade de escrita, né? Então, nativamente, não existe escalabilidade horizontal de escrita. O Lucas falou que é escalabilidade horizontal na segunda-feira, porque o Gabriel, né? Então, para quem tem essas dúvidas aí, busquem a live número 18, segunda-feira. Amplamente utilizado, porque ele é utilizado muito desde a década de 80. Então, exemplos de banco de dados SQL são MySQL, o MySQL, né? O Oracle, Postgres, todos esses sabores mais conhecidos. E adequado para dados relacionais. E uma grande diferença que tem também no SQL é a questão da própria estrutura, né? Em geral, a estrutura de dados ela é determinada no próprio banco. Então, não que eu não possa fazer isso com o NoSQL, vou explicar por quê, mas em geral você tem uma tabela com colunas e esses dados têm que ser preenchidos seguindo esses preceitos aí. Já no NoSQL, lembrando que NoSQL não significa não SQL, significa not only SQL, né? Então, não somente relacional. Então, meio que a gente pode criar qualquer base de dados que eu crio que não segue todos os preceitos do SQL, ele é um cara not only SQL. E aí, exemplos de NoSQL, a gente tem Mongo, Elasticsearch, o próprio Dynamo, tem vários exemplos. Em geral, não sempre, mas em geral, os bancos de dados NoSQL usam chave-valor, né? Então, tem lá chave-valor, você só vai escrevendo os dados ali. Ele, por não ter um dos preceitos lá, o preceito do OC, que o SQL tem, né? Quando ele está gravando, não pode ser lido. E como a gente também tem outras características, aí a gente consegue distribuir um banco de dados NoSQL horizontalmente. Então, a gente pode, por exemplo, com o MongoDB, a gente pode muito facilmente criar bases de dados de escrita segregada em instâncias ou servidores físicos separados, né? Então, o SQL tem essa facilidade aí de como, por não seguir os preceitos do SQL, a gente não tem esse controle sobre quem está escrevendo ali na hora, não precisa ter esse controle pela diferença da arquitetura que vai fugir da arquitetura SQL. Então, a gente tem a possibilidade a facilidade de maior de crescer horizontalmente. Então, por isso que o SQL cresceu muito, porque você pega bancos de dados como Facebook, não é um banco de dados SQL, não tem como ser, né? Quem assistiu lá redes sociais, que é a história do Facebook, viu que eles começaram com MySQL. Mas chega uma hora que vem uma proporção tão grande que não tem mais como ficar no MySQL. Então, provavelmente, sei lá,
eles começaram a migrar, assim, né? Exemplo, tá? Pessoas que começam com a letra A tinham um servidor específico. Pessoas que começam com a letra B tinham outro servidor. Você tem lá, sabe, 26 servidores. Porque você consegue fazer isso daria a fazer com SQL, mas você tem que ter bases de dados separadas, mas com NoSQL isso é muito fácil. Com Mongo, por exemplo, isso é simples. E, né, como o nome já diz, para dados não necessariamente relacionais. Então, uma diferença grande que tem em alguns bancos de dados NoSQL é que eu não fico preso ao esquema. Eu posso simplesmente ir lá e puxar dado. Então, eu coloco lá Flávio, nome Flávio, sobrenome Hester, telefone 123. Aí, do nada, aí eu vou escrevendo assim. Aí, do nada, o desenvolvedor decide que ele tem que colocar lá o sexo. Masculino, feminino, ou não vou dizer. Tá um barulho aí, acho que é o Lucas. Não vou dizer. Nesse caso, para Mongo, por exemplo, eu posso o desenvolvedor, na hora que ele vai colocar, ele cria um campo a mais e manda pau ali, isso cai na tabela, isso cai na base de dados, e pronto. Então, esse é um dos motivos também do NoSQL ter crescido tanto, porque dá essa facilidade para o desenvolvedor, aí você empodera o desenvolvedor, não ficar preso ali no modelo, no padrão da base de dados. E um outro ponto bastante importante também que fez crescer muito, o NoSQL crescer muito dentre os projetos mais novos e os desenvolvedores, é que a complexidade do banco, cada vez mais nós estamos tirando. Se você for ver lá o conceito de microserviço, cada vez mais a gente tira a complexidade do banco. Então, a gente não tem muito mais regras de negócio no banco. Então, o banco ele virou o Everton, que é um cara que trabalha com a gente, ele deve participar de alguma live aí no futuro, ele gosta de brincar, desenvolvedor não trata banco de dados como banco de dados, né? Ele trata como um saco de dados, né? Ele vai jogando dados lá, e pronto. E essa é uma realidade que tem acontecido muito, porque se você pegar lá a preceito de microserviço, para cada microserviço, né, se a gente seguir ali os preceitos que já estão virando clássicos, eu tenho que ter uma base de dados separada para cada microserviço. E o microserviço tem a lógica, então a gente começa a tirar essas trigger, procedure, começa a tirar essa lógica da base e jogar essa lógica para a aplicação. Então, o banco de dados acaba virando uma grande tabelona ali, onde eu vou poder jogar dados do jeito que eu quiser e tal. Lembrando que SQL não é recomendado para todo tipo de aplicação. Né? Se você tem uma aplicação relacional, faz mais sentido você usar SQL. Além disso, o SQL a gente tem também hoje ainda muito mais profissionais, né? Então, nesse ponto. Mas é importante saber as diferenças para a gente entender que a AWS separa isso de forma muito clara. Matheus, avança aí para a gente. Aí vem a pergunta, né? O que é o RDS? Então, o que é o RDS aí? Quem fala? O Luquinhas, Gabriel, Matheus? A gente vê e entende que, tipo, o próprio nome já diz, Relational Database Service. Então, tipo, quando a Amazon construiu isso aqui, cara, isso aqui é uma coisa que veio desde muito tempo. Digamos que todos esses recursos SQL, a Amazon fala assim, olha só, tem a opção de você ter isso em uma instância rodando, você pode muito bem ir lá e instalar o seu banco na instância, só que se você usar um database que a gente cuida, a gente vai te dar opções a mais. Então, o próprio banco o próprio banco gerenciado da Amazon e relacional vem para dar uma certa comodidade e conforto. Ele funciona da mesma forma, cara, que qualquer banco, só que a Amazon, ela modifica as coisas. Ela fala assim, pô, isso aqui a gente pode ter, de repente, dois endpoints de failover, a gente pode ter um backup automatizado, a gente pode escalar isso aqui de uma forma simples, rápida, a gente pode dar esse banco com um processamento de capacidade um pouco maior com preço mais baixo. Então, quando a gente pensa no RDS, o RDS tem vários pontos de serviço, e todos esses pontos eles são ligados a escalabilidade, disponibilidade, segurança, e tem mais um outro que acho que tá aí performance, né? Isso, e
e performance. Claro, você pode ter alguns deles em instância rodando? Pode. Só que é uma... Então vamos lá, assim, ó. O RDS é a sigla para Relational Database Service, então ele é o banco de dados relacional da Amazon, mais gerenciado. Só uma definição. Para quem está do zero lá. Ok. E aí, quais as vantagens? Ele traz coisas que a gente faria manualmente, né? Coisas que a gente teria que ter lá um DBA, um cara especialista para fazer. Eu já tenho isso meio que pronto ali. Pronto, fácil. Exato. Qual é a contrapartida? Tu tem a contrapartida. Onde é que a Amazon ganha nisso, né? É que eu sempre digo isso. Qual que é a contrapartida? Qual que é a contrapartida aí, Gabriel? Beleza, tem um banco de dados relacional que tá pronto. Ali bonitinho. Eu clico ali, ele já cria para mim. E o que a Amazon ganha nessa história? A sua infraestrutura, ela vai ser gerenciada em si pela Amazon. Ela não, você de repente não tem tanto conhecimento assim para a utilização de configuração de um banco. Então a Amazon também ganha nisso. Ela consegue ter o ganho de mais usuários usando o seu serviço e também referente às licenças dos bancos como Oracle, SQL Server. Eu tenho essa visão que a Amazon sai ganhando nessa vantagem. Tem esse ponto que meio que, cara, eu tenho dificuldade para fazer, eu não consigo fazer um projeto porque eu tenho que pagar um DBA. Subindo na RDS eu não preciso pagar ali, não que eu não preciso pagar um DBA, tá, senhores, mas para esse tipo de atividade, subir o banco, fazer o failover, fazer o backup. A AWS disponibiliza muita documentação, né, para você mesmo conseguir subir isso. Exato. Mas tem um ponto que é importante. O que é mais barato? EC2 ou RDS? Cara, eu acho que assim, a gente sempre tenta pôr os pontos colocando a visão do cliente. Então, o cliente sempre fala assim, Lucas, mas, mano, eu tenho aqui o banco local aqui do site, não dá problema nenhum, roda, e é aquela mesma coisa, tipo, a gente às vezes pensa só quando tá funcionando. Só que, cara, é igual um carro. Quando o seu carro quebra, você sabe que é óleo, sabe que é roda, você pode comprar as coisas, trocar a roda, fazer tudo isso aqui, ou você pode levar para oficina e falar, irmão, ó, o carro deu BO nisso, precisa que você faça isso. Então, tipo assim, o banco vem como, tipo, esse intermediador, tipo, ele vem como algo talvez uma... O RDS, né? O RDS, quer dizer, né? O RDS. Exato, o RDS vem... Ele é o mecânico, né? Ele é exatamente ele é o mecânico. Você não precisa sujar a mão de graxa. Ele faz pra você. Você não precisa sujar a mão. Mas isso... Por isso que esse slide... Por isso que esse slide está dizendo baixo custo. Mas assim, o baixo custo é importante a gente dizer isso, pessoal. Um EC2 com 2 GB de memória e 2 CPU e um RDS com 2 GB de memória e 2 GB de CPU, o billing, qual vai ser mais caro? O billing, não estou falando de custo. Agora o Lucas, né, ele já pensou para frente, mas vamos falar em custo da infraestrutura. Qual é mais caro? O RDS é mais caro, né? O RDS é mais caro, né? Lata por lata ele acaba sendo mais caro, mas quando você passa a risca lá embaixo e soma o tanto que você vai gastar com EC2 e RDS, o preço é muito compatível. Né? Que nem exatamente. Você gasta com muitas outras coisas, se você escolhe por fazer você mesmo a manutenção. Exato, e aí entra aquela história de TCO, né? Isso. Aí entra aquela história de TCO, né? Que a gente calcula o custo total da propriedade. Então eu tenho ali aquele custo, mas eu estou colocando na ponta do lápis quanto eu gasto com valores tangíveis, como a hora técnica do cara para cuidar, a hora do cara fazer backup. E depois tem os valores intangíveis, né? O backup vai funcionar. Na hora que der um problema, é fácil eu colocar de volta no lugar. Então, esses valores também são intangíveis e é difícil calcular e colocar no TCO. Agora, o RDS, por exemplo, você pegar um RDS mais QL, que não tem licença. O RDS mais QL, ele é mais ou menos 20% mais caro do que o EC2. Então, a infraestrutura é 20% mais cara. Então, completando a pergunta lá do Gabriel, que eu tinha feito para você, a Amazon também ganha nisso, né? Que ela entrega o mesmo recurso computacional, só que ela ganha ali mais ou menos 20% a mais. Em cima daquele recurso, e por isso ela troca serviço. Então tem várias questões aí, que a questão também, não só a questão do backup automatizado, do failover e tudo mais, que são possíveis no RDS, mas tem a questão também do tuning, né? Porque você não precisa fazer aquele tuning, aquele ajuste fino. Pô, os caras mais ferrados de MySQL, os caras mais ferrados de Postgres, eles trabalham
provavelmente na AWS, lá no RDS, e estão fazendo o tuning lá, o ajuste fino e tal, tudo mais, né? Vou falar, e outra coisa, cara, a gente não pode esquecer que, tipo assim, esses 20% que aparentemente é mais caro, só que se você for colocar tudo que o RDS vai te dar em contrapartida pelos 20%, bicho, acaba ficando elas por elas, cara. Tipo. Exato. A gente teve até uma discussão no Papo Precisa de Mim, quem puder entre lá depois no Papo Precisa de Mim, na comunidade do Papo Precisa de Mim, tem uma discussão exatamente sobre banco de dados na Amazon, vale a pena ou não vale, sabe? Esse tipo de discussão. E a gente entrou em discussões do tipo, pô, esse chega uma hora que eu tô gastando 20, 30, 40 mil dólares de RDS, e aí se a gente for pegar, sei lá, se eu tô gastando 100 mil dólares de RDS, pô, 20% de 100 mil dólares são 20 mil dólares. Aí talvez valha a pena você começar a pensar se compensa você ter um time de cara ferrado para cuidar dos seus bancos em EC2 e tal, em troca desses 20%. Mas, cara, você vai subir uma base de dados ali de 100 dólares, 200 dólares, 1.000 dólares, cara, dificilmente vai valer a pena. É claro que tem as contrapartidas do RDS também, né? Como todo produto gerenciado, você não tem acesso ao console dele, você não tem acesso ao Linux do RDS, ao Windows do RDS, apesar que todo RDS roda em Linux, mesmo o SQL Server. Então, você não tem acesso ao console dele, então você não pode fazer algumas coisas que você faz no on-premise. Então, pode ser que alguma feature, algum recurso que você utilize, você não consiga fazer, e isso é importante dizer. Há limitações. E até alterações de alguns parâmetros, né? Por exemplo, eu quero aumentar o Max Connections no meu banco. Não é tão simples quanto entrar no banco, rodar uma linha de comando e alterar. Exato, Tem que fazer via... porque por baixo do pano você tem uma camada de automatização. Então, exatamente. Mas agora sim, cara, o que é muito legal da RDS é que ele empodera o desenvolvedor também, porque o desenvolvedor, ele não consegue, o cara não manja de banco, ele vai lá, vai pegar uma receitinha de como subir um MySQL e vai subir. Só que é aquela história, a aplicação começou a torar, vai abrir o bico. Com o RDS, a chance disso acontecer é muito menor. Por quê? Porque já está feito o TAN, o sistema operacional, já está tudo bonitinho, ajustadinho. O cara vai ter que fazer, normalmente, para monitorar, quando o CPU e memória passar do limite, ele vai ter que ir lá aumentar o tipo da instância e usar as técnicas que a gente vai falar um pouquinho. Tipos não, né? Acho que esse título aí tá errado. Acho que é sabores, né? Sabores, porque tipo para Amazon é outra coisa, né? Tipo, lembra quando a gente falou de EC2 lá? Tipo é o tamanho da instância. Então, tipo é T2 micro, T2 médio, que vai referir, na verdade, a quanto de CPU e memória aquele hardware tem, né? Então, aqui não é tipo do RDS, aqui é o engine do RDS, ou flavor, o sabor, né, do sabores disponíveis para banco de dados relacional. Quem vai falar um pouquinho aí sobre os sabores aí? A galera que cara, trabalha com tecnologia já está acostumado, mas para quem está entrando nesse mundo agora, quem vai falar um pouquinho sobre cada um dos sabores? Deixa eu olhar por último. Vai, Jimmy, toca o pau aí. Fala aí. Bom, já nessa parte aqui dos sabores dos RDS, é uma parte bem simples assim, são as engines, né, que o RDS suporta. A gente tem um dos mais tradicionais aqui, que é o SQL Server, que é o da Microsoft, também é suportado. Lembrando que quando você sobe esses bancos, você também tem que pagar licença, esses bancos que são das organizações, a licença já é um ganho também, que você não precisa ter que ficar se preocupando tanto em adquirir licença e colocar no banco, então o RDS também te traz essa vantagem na hora de você fazer a configuração. Ele já vem com a licença incorporada, né? Então, se você pegar um SQL Server, o valor dele já vem com a licença inclusa. Naturalmente, ele vai ser mais caro do que os open source, por exemplo, os freeware, mas ele já vem. Exatamente, essa é uma das vantagens. Depois a gente tem o Oracle, acho que é um dos bancos mais parrudos, assim, um dos mais tradicionais, né, que temos no mercado. Também é um banco que precisa da licença para o funcionamento. O Oracle tem uma característica especial, que o Oracle tem a opção do Buy Well, né, do Bring Your Own License. Coloca no grupo aí, o Matheus. É BYOL. Não, Your Own License. Bring Your Own License, que é traga a sua própria licença. Então, no caso do Oracle, se você já tem uma licença que você usa no on-premise, você pode subir um Oracle, RDS Oracle, não pagar a licença, e a licença ser sua. Lembrando que para EC2 você pode fazer isso quando você quiser, né? Mas aqui você tem a opção de subir o RDS sem pagar a licença do Oracle e você paga usa a sua própria licença. O SQL Server não tem disponível essa opção. Ele tinha lá no começo do ano passado, mas
cara, tretas de gigantes não é mais disponível. A gente também tem os mais tradicionais, né? Eu acho que por fato de ser gratuito, a comunidade ser muito grande, assim, a fácil configuração e instalação, a gente tem o MySQL Server. Ele acaba sendo utilizado, por exemplo, em 80%, 90% dos casos que eu pego de RDS. Então, ele é bem utilizado aí na comunidade. Tanto pela sua facilidade, né, como eu disse, pela comunidade, ele tem bastante integração com basicamente todos os serviços que é disponibilizado hoje em dia. Então ele é bem utilizado também. Mais prontos, né? Serviços mais prontos, tipo WordPress, Magento, Pages, Kafka. Já tem stack que você sobe, que basicamente a configuração já sobe o próprio MySQL embutido e já faz todo o trâmite ali por debaixo dos panos, já configura o banco usuário, faz a liberação de acesso. Prosseguindo, a gente tem o Postgre, que também é um banco bem utilizado, é um banco parrudo também, usa a linguagem da SQL também. Sim, só contar um pouco de história aí, você falar de MariaDB, né? MariaDB é MySQL, né? Contar um pouco de história, para quem não sabe, a comunidade, o projeto MySQL, ele foi desenvolvido pela própria comunidade, né? Um banco de dados que inicialmente era bem simples e foi ganhando funcionalidade ao longo do tempo. Aí, no meio do caminho, surgiu o Postgres, e o MySQL não tinha trigger e procedure, né? Lá nos primórdios, ó. O MySQL não tinha trigger procedure, era um banco de dados muito simples, né? Desenvolvido pela própria comunidade e tal, para fugir de SQL Server e de Oracle. E aí o Postgres veio com, cara, muito mais parecido com o Oracle, com muito mais features que o Oracle tinha e tal, que ele fazia triggers e procedure, então fez um monte de gente ir para Postgres, né? E aí a Oracle comprou o projeto do MySQL. Então o MySQL hoje é da Oracle. Apesar de ele continuar sendo open source freeware, se você quiser ter o suporte da Oracle no MySQL, você pode. Inclusive no RDS você pode. Só que aí a comunidade ficou putinha com isso e falou, agora nós vamos fazer o nosso MySQL, que não é o MySQL. Então ela criou o MariaDB. Então o criador lá do MySQL, do MySQL, o dono, entre aspas, da comunidade do MySQL e tal, começou a tocar o MariaDB, que na verdade é um MySQL-like, ele é 100%, talvez esteja sendo leviano falar 100%, mas ele é compatível com MySQL. Acho que é isso, né, o Menor? Esse assunto é bem legal. Caso o Godzilla apareça no data center da AWS e destrua o data center da AWS, a gente tem a opção de utilizar o multi-AZ. Né? Eu posso usar multi-AZ no EC2? Posso, só que eu vou ter que fazer a replicação do banco de dados usando a estratégia do próprio banco de dados e tal. Se for MySQL, eu vou usar o MySQL Replication, se for Oracle, eu vou usar o Oracle Redo para poder sincronizar lá os caras de um lado para o outro e tal, as features de replication e tal. Mas dentro do RDS, eu não me preocupo com isso. Eu simplesmente, quando eu configuro o RDS, eu habilito com o multi-AZ ou não. Quando eu coloco com o multi-AZ, a Amazon vai pegar, e todas as engines suportam o multi-AZ, ela vai criar um espelho do seu banco de dados em outro data center, em outra zona de disponibilidade da AWS, e aí a parte boa é que você vai ficar protegido, a parte ruim é que você vai gastar um pouco mais. Tem que soltar o J. Exatamente, vai pagar o dobro, né? Sem din-din, não tem login, né? Exato. Vai pagar o dobro, né? Então vai gastar umas moedinhas do mar ali. Tem muita gente que fala assim pra mim, mas aí se eu tenho que ter redundância, eu tenho que pagar o dobro? O que eu sempre respondo, o Matheus sabe, né, a resposta, né, Matheus? Se você tem dois, você tem um, né? Exato. Quem tem dois tem um. Quem tem um não tem nada, né? A gente sempre brinca aqui. O que eu sempre digo é o seguinte, não é que se você quiser ter redundância, você vai pagar o dobro. É que se você não precisar ter redundância, você vai pagar metade. Então, o ambiente de dev, por exemplo, para que você vai ter redundância no ambiente de dev, sendo que é um ambiente de desenvolvimento, cara, você vai usar para testar, ou uma aplicação muito simples, tal. A sua estratégia pode ser fazer backup e você volta o backup se for o caso. Você pode ficar ali fora durante 2 minutos, que não tem grandes problemas de impacto para o seu negócio. Então, varia de negócio para negócio, beleza? Vamos lá, Matheus, toca o barco. Qual a diferença de réplica de leitura para multi-AZ?
Quem se arrisca a dizer aí? A Read Replica, ela é uma réplica do próprio banco que serve só para consulta. Ela, como o próprio nome diz, ela é só para leitura. Ela é para melhorar a performance. Em alguns hardwares, tipo no Aurora, isso vira um multi-AZ, mas no RDS comum, ela é apenas para melhorar a performance mesmo de leitura do banco. Apesar que eu poderia fazer uma réplica de leitura virar um banco de escrita. Lembra que no banco de dados relacional eu só tenho uma instância de escrita. Então eu posso criar várias no AWS, eu posso criar. Eu parei nas contas em 64 réplicas de leitura. Então, se você tem muita leitura na sua aplicação, tranquilo escalar horizontalmente, você vai criando novas réplicas. Agora, se você tem muita escrita, aí é um problema do banco de dados relacional e você fica preso no crescimento horizontal. Beleza? Então, essa é a réplica de leitura. Então, muita gente confunde, né? Multi-AZ, você paga o dobro, mas você paga o dobro em função de você ter redundância. Você não pode usar o slave, o backup. O backup está ali parado esperando para ser usado. Já numa réplica de leitura, você paga o dobro, não necessariamente, porque você pode criar uma réplica de leitura menor do que o banco de dados principal. Mas você ganha o dobro da capacidade de leitura, porque agora você vai ter 2 bancos para poder ser consumido, né? E o que é legal também é que você pode isolar. Então, por exemplo, ferramentas de BI. Você tem uma ferramenta de BI que faz muita consulta. Ela não escreve nada, ela só consulta. Então, você pode criar uma réplica de leitura apartada, e nessa réplica de leitura, você aponta sua aplicação de leitura como sua ferramenta de análise de BI e tal. Então, a réplica de leitura é uma ferramenta bem legal, mas é importante dizer que ela serve para aumentar o desempenho do seu cluster, do seu conjunto de bancos de dados relacionais, e não para você ter redundância. Principalmente não para você ter redundância em tempo real, ali com 2 segundos, né? Não vou entrar tão profundamente no Aurora, mas assim, o Aurora, ele é um hardware que a AWS criou, inicialmente compatível com MySQL, e depois também compatível com PostgreSQL. Qual que é a diferença do Aurora para um RDS MySQL e um RDS Postgres? A diferença é que, por ter um hardware especial, a AWS conseguiu colocar funcionalidades especiais nesse cara também. Então, por exemplo, os discos do RDS, eles são sempre distribuídos em 3 data centers, independente se o seu Aurora é multi-AZ ou não. Isso faz com que você tenha uma durabilidade dos dados maior e que, em caso de falha num nó, mesmo sem ter o multi-AZ configurado, rapidamente a Amazon vai subir para você uma instância. Se a sua instância pifasse, se o Godzilla destruir aquele data center, a Amazon vai perceber que aquela sua instância morreu e vai subir a instância em outro lugar. Afinal, o disco já está em outro data center. Né? Então, tem esse ponto. A questão de alta performance, porque é um hardware desenvolvido para MySQL e para Postgres, então ele tem, placa-mãe, o barramento, o chipset, tudo feito sob medida para rodar MySQL. Eu gosto de usar o exemplo para quem é do mundo do Oracle, que o Exadata, o Aurora é o Exadata para MySQL e para Postgres que a AWS criou, né? Fazendo alusão lá ao Exadata da Oracle, que é um hardware especial para rodar Oracle Database. Além disso, você tem features como IOPS ilimitados. No RDS convencional, por baixo dos panos, ele roda um EC2. Então, por baixo dos panos, ele tem um EBS, que é o volume do EC2. Então, ali você trava os IOPS. Então, você fala assim, tem aquelas regrinhas que a gente já falou quando a gente falou de storage, na live de storage. Você fica preso e diz assim, eu quero ter um disco de tal tamanho com tantos IOPS. E você paga por aqueles IOPS pelo período que aquele RDS existir. No Aurora, não. No Aurora, você não fala isso. A Amazon te cobra por milhares de IOPS. Isso faz com que, se você tem uma aplicação sazonal que dá burst em determinados horários do dia, você vai pagar muito menos e ter uma performance muito melhor. Porque meio que você abre a torneira e só cobra pelos IOPS utilizados. Né? Então, essa é uma outra vantagem muito grande do Aurora. E aí tem outras vantagens, como ele starta muito rápido, desliga muito rápido, tem outras tantas vantagens, mas as vantagens principais são essas que a gente falou e o tratamento que ele faz com relação ao multi-AZ e as réplicas de leitura, que é o que o Matheus já adiantou, né, Matheus?
vamos tocar o barco aqui, acho que tem um slide que fala sobre isso, né? A lógica, né? No RDS tradicional, você tem uma instância que é o slave, o primário, né? O master. Aí, se você quiser um slave, você paga o multi-AZ, paga o dobro, mas não usa nada do slave. E se você quiser réplicas de leitura, você cria novas réplicas de leitura, paga pela réplica de leitura e uma coisa não tem relação com a outra. No caso do Aurora, o que acontece? Ele não tem o conceito de multi-AZ. Você cria um writer, que é o primário, e você cria um reader. O reader, ele vai funcionar como réplica de leitura. Então, nesse caso aqui, num cenário aqui que eu tenho, por exemplo, só o master e o reader, só o writer e o reader, eu vou estar o quê? Eu vou estar pagando vamos supor que custe $1.000, eu vou estar pagando $2.000. Num RDS, se eu quiser ter multi-AZ e uma réplica de leitura, eu teria que pagar $3.000, porque eu teria que ter habilitar o multi-AZ e pagar o dobro, e criar uma réplica de leitura e pagar mais uma vez o valor da instância primária. No Aurora, a réplica de leitura, ela é promovida ao writer, é promovido a primário, caso o primário morra. Então, eu pago 2 apenas, não pago 3, né? Então, essa é uma outra vantagem muito grande do banco de dados Aurora, é que as réplicas de leitura, elas funcionam como failover, então elas automaticamente assumem o papel do writer, se o writer tem problema ou parar. Lembrando que, tal qual o RDS, eu posso criar réplicas de leitura de tamanhos diferentes do master, o que não é uma boa prática caso você esteja usando a réplica de leitura como redundância, né? Porque senão, se o primário morrer, você vai subir uma distância menor e lascou, né? Aí não vai funcionar. Beleza? Beleza, vamos lá. Então, falamos bastante de RDS, né? Alguma colocação aí, pessoal, com relação a RDS e Aurora aí, que eu esqueci, alguma coisa... É claro que tem muita coisa para dizer, né? Nós falamos só um pouquinho, mas alguma consideração importante aí que vocês veem, Lucas e Gabriel? Cara, eu acho que você disse tudo, né? Eu vejo o Clance, cara, é outra coisa muito bom de falar, e que acontece muito do cliente falar assim, putz, eu preciso fazer uma mudança de banco, eu preciso trocar um security group, eu preciso fazer... Atualizar um path. Então, tipo assim, quando você usa a Aurora, digamos que o downtime é 0, né? Porque você faz em uma, aí depois você vai e só troca, e ele automaticamente, tipo, já fez o path, você trocou no meio do dia, então você teve um total de downtime de 0 segundos. Então, é um conforto que, nossa, muita gente tem. Uma coisa que a gente faz bastante é, por exemplo, como o banco de dados relacional, ele não é difícil fazer o crescimento horizontal, principalmente de escrita, né? Eu tenho lá no Aurora o writer e o reader, como o primário e o secundário. E aí, o meu CPU subiu, tá lá em 80%. Cara, estamos com algum problema aqui, vai precisar ser analisado. Eu consigo fazer no meio do dia, por quê? Eu baixo o secundário, mudo o tipo dele, subo, chaveio e faço o mesmo nesse cara. E faço o mesmo nesse cara. Então, eu consigo fazer sem downtime esse tipo de virada ao longo do dia, porque o endpoint, a string de conexão lá no banco, o caminho do banco não muda. Tá? Beleza, boa consideração, Luquinhas. Fora outras funcionalidades aí que depois a gente fala quando se aprofundar mais. Agora, falando de OLAP e OLTP, né? Existem... quando eu monto uma arquitetura, eu tenho 2 tipos de banco de dados. Aí a gente tem um banco de dados engines, ou tipos de banco de dados, né? Não vou falar tipo de instância, mas tipo de banco de dados que foram feitos, otimizados para um ou para o outro. Na prática, pessoal, o banco de dados que a gente normalmente utiliza é o banco de dados OLTP, que é o banco de dados transacional, que é o que a gente usa ali para plugar nossa aplicação, para fazer a autenticação da nossa aplicação, para consultar os usuários, consultar endereço, fazer cadastro de cliente, tudo mais. Já o OLAP, o OLAP, é o banco de dados analítico. Então, ele é a base de dados que a gente utiliza para consultas. Então, ele tem leituras muito intensas. Em geral, pode até ficar com 100% de uso. Não é um grande problema ficar em 100% de uso um banco de dados analítico. Mas
ele, em geral, não está atrelado à transação, à produção ali. Normalmente ele está num processo paralelo que faz consultas e análise. E aí a gente tem bancos de dados específicos que foram criados especialmente para ser usados com OLAP, enquanto os bancos de dados mais tradicionais são bancos de dados que foram feitos para transação, para transacionar ali, para uso do dia a dia, né? Então é importante a gente entender esse conceito. Mas vamos aproveitar aí o próximo slide, que ele fala sobre algumas engines de banco. Vamos falar aqui rapidamente sobre elas. Alguns mais utilizados, outros menos utilizados, e a gente depois vamos fazer uma volta com o banco de dados um pouco mais avançado, falando um pouco mais especificamente da parte técnica, um pouco menos overview. Então, a gente falou de RDS, de banco de dados tradicional, relacional e tal, mas a gente também tem os bancos de dados gerenciados da AWS, que não são bancos de dados relacional. Exemplos, Elastic Cache. Elastic Cache é um banco de dados não relacional, onde a base de dados inteira fica em memória. Na verdade, Elastic Cache é uma abstração de dois produtos open source da comunidade, o Memcached e o Redis. Então, a Amazon pegou isso, empacotou igual a RDS, ela empacotou num produto, num serviço, que é um banco de dados utilizado para um serviço utilizado para banco de dados em memória. Então, a gente pode utilizar ele tanto para fazer cache, esse tipo de coisa, mas a gente pode usar também para guardar sessão, e esse tipo de coisa. O Lucas tinha comentado aí, quando ele falou de autoscaling e tal, que quando a gente está utilizando o autoscaling, a gente não pode persistir nada no servidor, né? Então, o Elastic Cache é um forte candidato, né, Lucas, para a gente guardar esse tipo de informação, como, por exemplo, sessão do usuário, ou propriedade de cache, tal, e tudo mais, né? Exato, isso é muito bom. Depois a gente tem uma outra base de dados muito utilizada, que é o Elasticsearch. Elasticsearch é também um banco de dados NoSQL. O próprio banco de dados da comunidade se chama Elasticsearch. Você pode instalar ele na sua máquina aí, tem para Windows, tem para Linux. Mas a Amazon, ela também criou o banco de dados Elasticsearch gerenciado dela. Ele é um banco de dados indexado, para indexação, né? Ele indexa dados e ele é muito utilizado para... Quem diz aí para que é muito utilizado? ELK, exatamente. Para quem não conhece ELK, né? O ELK, o E do ELK é Elasticsearch. ELK é uma stack de logs, de guardar logs. Então, você guarda logs, log de aplicação mesmo, log de banco de servidor, log de banco de dados, log de qualquer coisa. Então, o ELK, a gente tem o L, que é o Logstash, o K, que é o Kibana. Na verdade, a sua aplicação manda os logs para o Logstash parseia, processa, trata esses logs, manda o log para o Elasticsearch e você consegue consultar esses caras lá no Kibana, que é um front-end web para o Elasticsearch. Então, ele é um banco de dados utilizado porque você consegue pegar muito dado e buscar esse dado de forma muito rápida. Ele indexa, ele gosta muito disso, muita memória, mas faz a busca ficar muito rápida. Ele também é usado para aquele tipo clássico de autocomplete, né? O autocomplete, ele normalmente ele tem um motor por baixo de um banco de dados Elasticsearch, ou parecido com o Elasticsearch. Depois a gente tem o DynamoDB. O DynamoDB é um banco de dados NoSQL, que ele é muito parecido com o MongoDB que está lá embaixo, mas o MongoDB ele é um banco de dados open source da comunidade, e o DynamoDB ele é um banco de dados serverless da AWS. Isso é muito legal, porque acho que é o único banco de dados serverless aqui. Você não tem o conceito de instância, CPU e memória. No DynamoDB, você tem leituras e escritas simultâneas. Só isso. Você fala assim, mas eu quero fazer 10 escritas e 20 leituras simultâneas. A Amazon fala, beleza, então você vai pagar tanto por hora e tanto por giga armazenado. Sem pau, você vai lá e cria uma tabela no Dynamo e sai gravando o dado dentro dele. Como ele não é NoSQL, você não fica nem preso na estrutura da tabela. Você pode sair criando dado dentro dele lá e pronto. Esse é um banco de dados que, por exemplo, a gente tem a aplicação da rede, né? Se você for lá darrede.com.br/CAS, C-A-A-S, é um formulário da rede que você preenche para fazer o cadastro da rede. Ele usa um banco de dados DynamoDB. O custo desse banco de dados da rede é zero, porque a gente está no free tier, né? A gente não tem custo nenhum de utilizar. Aí depois você tem outros bancos de dados mais específicos, com aplicações mais específicas, como o Quantum Ledger, que é específico para o conceito de blockchain, né, para você poder fazer. Depois a gente tem o Neptune, o TimeStream, que são bancos de dados para séries temporais, para construção de gráficos. A gente tem bancos de dados específicos, mas todos eles levam o conceito de instância. E depois
a gente tem os últimos penúltimos, o DocumentDB, ali, um dos últimos da lista, DocumentDB, é o MongoDB gerenciado da AWS, então a AWS há um ano, mais ou menos, um ano e pouco, lançou. O MongoDB é um tipo de banco de dados, por exemplo, que você tinha que subir sempre em EC2, né? Como outros bancos, como Cassandra, por exemplo, no passado, você só subia ele em EC2. A Amazon agora lançou, tanto para Cassandra quanto para MongoDB, o banco de dados gerenciado. No caso do Mongo, o banco gerenciado é o DocumentDB. Então, como o Mongo é um banco de dados de documentos, o DocumentDB é o produto de MongoDB gerenciado da AWS. E aí, por último, eu vou falar de DMS. Senhores, mais alguma consideração aí? É claro que é só um overview para vocês entenderem, né? Para a gente focamos um pouco mais em RDS, que é o que a galera normalmente mais utiliza. Mas alguma consideração aí sobre essas outras bases, o Gabriel, Luquinhas? Acho que não. Da minha parte, acho que é isso mesmo, Flávio. Beleza. O que é legal da gente reparar é que realmente tem essa utilização de bancos para casos específicos, né? Como você explicou. Acho que para quem não conhece a área, todos os bancos de dados não são iguais, cada um tem o seu uso específico. Então, que essa explicação ficou bem legal para o pessoal entender a diversificação que tem essa área, né, de banco de dados e as possibilidades que tem. Exatamente. No passado, a gente costumava fazer assim, eu sei porque eu já participei disso. Vinha lá o desenvolvedor e falava assim, nossa, o MongoDB, vou usar isso aqui. Que diabo é o MongoDB, cara? Tem o Oracle, nossa, aqui, cara, eu uso o Oracle. O Oracle é um cluster, tem backup, é tudo bonito. Essa realidade mudou, né? Hoje, cada aplicação vem lá, o seu dev tem o seu conhecimento, conhece aquela tecnologia, ou aquele cara faz mais sentido para aquele workload, ou você não tem mão de obra de Oracle, mas você tem mão de obra de MongoDB, pode ser o caso, ou tem mão de obra de MySQL, o cara sabe mexer no MySQL, mas não sabe mexer no Oracle. Então, isso conta também, isso é muito importante para o negócio, né? E aí, por último, boa colocação, viu, Gabriel? Acho que o motivo maior dessa live é mostrar isso, né? E aí depois falando de DMS, o DMS ele é um produto que não é um banco de dados, o DMS é Database Migration Service, ele é um produto da Amazon para você migrar banco de dados, então você consegue migrar tanto da AWS para AWS, quanto do On-Premise para AWS. O contrário não, tá? Então, é um produto que foi feito para você levar as coisas para a AWS. Com o DMS, você consegue, por exemplo, plugar ele no seu Oracle On-Premise ou no seu MySQL On-Premise e plugar ele no seu RDS. E aí ele fica atualizando em tempo real os dados. Então, você escreve no banco lá On-Premise, ele escreve também na base. Isso facilita muito a migração. E o DMS pode ser usado também para construção de data lake. Lembrando que ele pode plugar no seu SQL Server, ele pode jogar os dados para o S3, por exemplo. E aí a coisa começa a ficar legal, né? Começa a diversificar bastante. A gente tem feito alguns projetos assim aqui na da rede. Tá? Então, o DMS é bacana saber. Nós vamos falar sobre todos esses caras em lives específicas, tá?